E aí, pessoal, hoje eu vou falar com vocês sobre o balanço de branco. Vou explicar mais ou menos o que é o balanço de branco e por que ele é considerado uma das coisas mais importantes na fotografia. E aí, galera, tudo bem? Vamos começar mais um Dicas e Fotografias com Priscila César. Mas antes, né, não se esquece de entrar aqui no canal, dar o teu like, curtir, compartilhar com os teus amigos e se inscrever. Então, hoje a gente vai falar sobre o balanço de branco, né? Vocês provavelmente já viram no celular de vocês ou nas câmeras de vocês uma parte lá. Jardim. Sai. Então, hoje a gente vai falar sobre o balanço de branco, né? Então, hoje a gente vai falar sobre o balanço de branco, né? Provavelmente vocês já viram no celular de vocês ou nas câmeras de vocês, né? Ou já ouviram falar sobre a questão do balanço de branco e devem se perguntar, mas o que é isso? É importante, né? O balanço de branco, geralmente na câmera, ele tem um símbolo, tá? Escrito como WB, né? Que é o White Balance. E o balanço de branco, ele nada mais, nada menos é do que o ajuste das cores na fotografia, né? Um balanço de branco errado, né, que não está bem feito, pode arruinar a tua foto, porque ele pode deixar a tua foto numa cor tão diferente do que é o natural, que depois nem mesmo com a edição você vai conseguir arrumar. Então, resumindo, né, o balanço de branco, ele significa um ajuste para que a tua foto, a cor da sua foto fique o mais natural possível, né? A maioria das lâmpadas e luzes, elas têm uma temperatura de cor. Flash, luz branca, enfim. Os olhos da gente, quando a gente entra automaticamente em algum local e tá vendo, né, a iluminação, os olhos, ele passa pro cérebro a informação e ele automaticamente se adapta àquela temperatura daquele ambiente. Então, por isso que a gente enxerga de uma forma natural, né? A gente não vê de um jeito diferente. Se a gente pegar um papel branco, tá? E colocar ele do lado de fora da janela, olhando com a luz do sol batendo, ele vai parecer muito mais branco do que a gente colocar esse papel branco, por exemplo, dentro de casa com uma luz, uma lâmpada, né? Isso porque existe uma diferença da temperatura lá fora, que é a luz do sol, com a temperatura que tem a lâmpada dentro de casa. Hoje em dia, né, as câmeras digitais, os celulares que são muito mais modernos e bem completos, né, eles já tentam, né, se aproximar o máximo possível da temperatura que tá a luz, né? E muitas vezes eles acertam. Então, muita gente, na verdade, acaba usando o balanço de branco no automático, né? Porém, às vezes é bem complicado porque existem certos tipos de luz que são bem difíceis, né? As luzes incandescentes, as fluorescentes. E daí o automático, ele puxa tanto a temperatura daquela luz que a foto não fica legal. E as temperaturas das luzes, elas são medidas por kelvins, tá? Então elas têm um grau, vou colocar para vocês aqui uma tabelinha, né, que mostra ali a temperatura, mais ou menos, da luz e mais ou menos que tipo de lâmpada, que tipo de luz, né, tá emitindo com aquela temperatura. Mas eu preciso sempre arrumar meu balanço de branco antes de fotografar? Não necessariamente, né? Vai depender de como você fotografa. Se você fotografa em RAW... Ô, Mel! Se você fotografa em RAW, é muito mais fácil depois, no pós-produção, né, no Lightroom ou no Photoshop, você conseguir arrumar esse teu balanço de branco, né? Mas se você fotografa, por exemplo, em JPEG, você não vai conseguir arrumar esse balanço de branco. Então, se uma pele de uma pessoa, por exemplo, ficou muito verde por causa da iluminação ou muito amarelada, com o JPEG a gente não consegue voltar para a cor que seria o ideal. Então, também é muito importante, além de saber fazer o balanço de branco, o ideal é sempre fotografar em RAW. Mas como é que eu faço, então, para medir exatamente, né, o meu balanço de branco? Porque assim, ó, se vocês forem ver nas câmeras, né, elas têm as opções, né? O automático e os outros tipos de luzes, né, que eu vou depois dizer cada uma para vocês. Mas existe uma técnica, tá? Que é a técnica do cartão branco, ou tu pode também fazer com um cartão cinza específico, né? Mas o cartão branco é só você pegar, por exemplo, um cartão, uma cartolina, recortar um pedaço todo branco, tá? Colocar no ambiente que você vai fotografar, por exemplo, eu vou fotografar dentro de uma sala, né, com uma luz bem amarela. Você coloca esse cartão ali,
faz com que ele preencha toda a tela da tua câmera, tira uma foto com o foco, tá? Bem centralizado, naquela iluminação que vai ficar. E depois, no ajuste da câmera, que vai ter o personalizado ali, você seleciona essa sua imagem e daí todas as fotos que você tirar com esse personalizado vai estar exatamente naquela luz que você fez o balanço de branco. Então as fotos vão ficar com o mesmo tom. É muito importante o balanço de branco para fotografia de produto, tá? Porque a fotografia de produto, ela precisa ter uma cor muito real, né? A gente não pode, por exemplo, fotografar um produto, mudar essa cor e postar, vender online, né? Então, quando a pessoa receber esse produto, vai ser uma cor diferente. Isso vai ser um erro, né? Então, o ideal, fotografias de produto, é sempre fazer o balanço de branco antes, para não alterar a cor das peças, né? Dos produtos que a gente tá vendendo. Geralmente fotografias de books, né, ensaios, como muda muito a iluminação quando é externo, por exemplo. Então, ou o ideal, pode usar no automático, né? Eu gosto de usar bastante no símbolozinho que tem de nublado, porque ele dá um tom mais quente na foto, tá? Ou você pode também medir no K, que daí colocar a temperatura em Kelvin, que é naquela tabela que eu mostrei pra vocês, que vai dizer mais ou menos a temperatura certa, tá? Quando a fotografia em estúdio, também é bem importante fazer o balanço de branco com cartão, porque como é com flash e cada pessoa tem um tom de pele diferente, né? O flash vai ficar bem certinho com o tom de pele daquela pessoa, vai ficar uma coisa bem natural. Aí como é que eu mudo, né, o balanço de branco na minha câmera? É só a gente ir no símbolo lá no WB, tá? E daí vai ter as seguintes opções. O alto, né, que é o automático, né? A câmera mesmo lê e identifica que temperatura de cor tá, mas como eu disse, ele pode ser muito bom e muito prático às vezes, mas às vezes ele pode, assim, cagar a foto de vocês, tá? Então, nem sempre o automático é o ideal pra se usar. Tem o tungstênio, tá? Que é a lâmpadazinha. Ele geralmente é usado pra fotos quando elas ficam muito amarelas. Aí ele puxa pro azul, tá? Ele tira um pouco daquele amarelão e bota um pouco mais de azul. Tem o fluorescente, tá? Que é a luz branca. Ele é bastante usado quando a foto tá ficando muito verde, assim, e ele dá uma amenizada, deixa ela um pouco mais rosa, né? Então ele tenta dar uma equilibrada com uma luz muito branca. Tem um que é sempre o símbolozinho do sol, que geralmente é usado para fotos externas ou quando tem bastante iluminação solar, né? Tem o símbolo do flash, que geralmente é usado para quando a gente tá com um flash na câmera acoplado, né? O nublado, que foi o que eu falei pra vocês, que eu gosto bastante, que é as nuvenzinhas, que ele dá um tom um pouco mais amareladinho, assim, pras imagens. Tem um que é a sombra, né, que é uma casinha com uns riscos, assim. Ele é muito bom pra usar em lugares que tem bastante sombras, né, porque ele dá uma equilibrada. E ele também é super bom pra usar no pôr do sol. E o personalizado, né, que geralmente é tipo uma florzinha, que é esse que você utiliza quando você faz o balanço de branco com o cartão. E tem também o K, que é o Kelvin, né, que é pra você regular conforme a temperatura que está a luz. Então, gente, essa foi a dica de hoje, tá? Eu vou postar aqui uns exemplos de imagens, tá? Não são minhas, peguei aqui nos bancos de imagens pra vocês entenderem como é que fica cada imagem conforme o balanço de branco que a gente coloca, tá? Espero que tenha ajudado vocês. O balanço de branco é muito importante. Se alguém ficou com alguma dúvida de como fazer o balanço de branco personalizado, me manda um direct aí, uma mensagem. E até a próxima.